Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós vamos estar lendo um texto bastante conhecido, tema de campanha, e de que muitas vezes a gente tem um certo entendimento, mas eu quero trazer um pouco, de profundidade espiritual a esse texto que nós vamos estar lendo. Onde é que está escrito? Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos estar lendo a partir do verso 1. E a versão que eu estou lendo é a NVI, tá bom? A epígrafe do texto fala sobre o vale de ossos secos. Verso 1 diz o seguinte: A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu espírito Ele me levou para o meio de um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, entre eles. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetiza a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5: Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Verso 6: Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, para finalizarmos, diz o seguinte: Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chacoalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso a osso. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, louvamos e enaltecemos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, e torna-me digno de falar da tua palavra. Palavra essa que liberta, transforma e restaura, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto que nós queremos trazer hoje é um texto muito conhecido das igrejas e, diga-se de passagem, o capítulo 37 de Ezequiel, onde narra uma das visões mais poderosas da Sagrada Escritura, um vale cheio de ossos secos, uma desesperança total e uma morte absoluta em um cenário totalmente catastrófico. Entretanto, Ezequiel é conduzido por Deus para enxergar não o que é, mas o que pode ser. Porque, dependendo da situação ou do nosso olhar, é bem verdade que o nosso olhar tem um certo limite, mas o olhar de Deus, ele muda todo o cenário. O vale, aqui nesse contexto, representa uma Israel dispersa, um povo sem esperança, uma geração quebrada e crentes que perderam o fôlego, a alegria, a motivação. Quem sabe, eu não estou falando de você, que outrora era uma mulher de Deus, que pregava, que louvava, que dirigia, mas de repente encontra-se como este vale, sem vida, sem esperança, quebrada, sem perspectiva alguma. Essa mensagem central é sobre um Deus que ressuscita aquilo que o homem declarou como morto. Sim. E hoje eu quero declarar vida sobre aquilo que alguém um dia disse que não teria mais vida.
porque o nosso Deus, Ele traz vida. A primeira coisa que eu quero te fazer entender é que este vale representa a realidade que Deus revela. Deus não vai esconder nem vai maquiar, não. Perceba que no capítulo 37, versículo 1 e 2, o profeta vai dizer: e ele me levou em espírito e me fez andar ao redor deles. Deus nos leva para que a gente entenda o verdadeiro sentido daquilo que se encontra. Deus nos faz, muitas vezes, ir para lugares que a gente não quer ir, mas a ordem dele tem que ser, acima de tudo, obedecida. Ezequiel é levado não por vontade própria, mas pelo Espírito. Então, o profeta precisa encarar sua própria realidade antes de declarar a restauração que estará por vir. Porque é muito fácil profetizar para alguém, mas difícil é profetizar sobre nós. Ou como nos encontramos. Perceba acerca disso, Deus não restaura o que você não reconhece que morreu. Deus, Ele vai, na verdade, na raiz do problema e vai nos fazer entender. E vai abrir a nossa visão espiritual. Perceba, os ossos estavam sequíssimos. Pior que morto é seco. Pior do que caído é espalhado. Pior do que ferida é sem esperança. Quando a gente olha acerca do falar de sequíssimos no ponto exegético, que na verdade significa Yebesh Meod, é aquilo que indica um estágio irreversível, humanamente falando. Deus não esconde a verdade espiritual. Deus está lá dizendo: olha, está morto. Eu estou mostrando para você que está morto. Mas quando eu dar a ordem, aquilo que está morto, passa a ter vida. Porque antes do milagre, Deus vai mostrar a gente a crise. O milagre vai acontecer. Mas perceba a pergunta de Deus: Filho do homem, porventura, poderão viver estes ossos ou reviver? Deus vai sempre nos testar. Deus sempre vai perguntar a gente por quê. Porque aquilo que muitas vezes a gente tem como dúvida, Deus tem como resposta. Perceba a perspectiva do profeta. Ele diz: olha, Senhor, na minha humilde opinião, não tem, olha, só quem sabe é o Senhor. Senhor, tu sabes. Ele não nega, ele não se limita, porque quando a gente não souber o que Deus vai fazer, a gente tem que confiar no que Ele pode fazer. Oh glória! O que podemos então entender acima de tudo, e quando Deus nos leva para determinadas situações, nós temos que estar pronto a obedecer a voz dele. A voz, neste sentido, é uma palavra profética que eu preciso ter, ou acima de tudo liberar. Muitos dizem: não tem jeito mais para o teu casamento. E Deus lá de cima dizendo: e você, o que é que acha? Aí a gente olha para o céu, diz: Senhor, tu sabes. Não tem mais jeito para o teu filho. E Deus pergunta: tem jeito para o teu filho? E a gente olha e diz: Senhor, tu sabes. Deus não pediu a opinião. Deus pediu a proclamação. Profetas não explicam vales, mas transformam os vales com a palavra que Deus, acima de tudo, libera sobre a sua boca. Você está entendendo? Esse processo não é para te matar, mas é para fazer com que você libere a palavra que Deus vai te dar. Quantos estão inquietos e ainda sem entender e dizem: será que tem jeito? E nós estamos aqui
acima de tudo, para liberar a palavra. Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. A palavra, sabe, vai preparar o ambiente para um milagre. Aquilo que Deus colocou na tua boca como profecia vai liberar vida para quem estava morto. Oh glória! Perceba o que precisava voltar para o seu lugar. Carne, nervo, estrutura, tudo vai voltar ao lugar. Você está entendendo no que Deus está falando? Quando eu liberar a palavra, tudo vai voltar para o lugar. A carne volta, os nervos voltam, a estrutura retorna. A reconstrução é progressiva. Primeiro vem o ruído, depois o ajuntamento, depois forma, depois vida. A palavra organiza o que estava disperso. Sim, a palavra restaura ordem de trazer vida. E o que é que está faltando? O vento do Espírito. Então deixa eu liberar a última palavra daquilo que estava faltando. O Espírito. Deus tirará alguém da carne e colocará no Espírito para que junto com você forme um exército espiritual para servir a Ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Vale representa a vida. Esta secura aí, aquilo que estava seco, Deus está dizendo, eu vou transformar em soldados. E a morte, Deus está dizendo, eu vou transformar em vida. Eu vou transformar em movimento, eu vou transformar, sabe, eu não quero nada parado, eu quero que tudo esteja de acordo com a minha palavra. E por fim, deixa eu trazer aquilo que Deus falou ao meu coração. Nunca desista do milagre de Deus na tua vida. Porque aquilo que para alguém estava perdido, para Deus é a oportunidade de surpreender a muitos. Para Deus é a oportunidade de mudar o cenário. Sabe por que Deus te colocou nesse vale? Para que você tenha autoridade. Sabe por que Deus te levou em espírito para este vale? Porque Deus quer te ensinar algo. Não reclame, não murmure. Faça como Ezequiel. Obedeceu, andou, olhou, observou e esperou a ordem de Deus. Não faça nada sem a ordem de Deus. Não tome atitude sem a ordem de Deus. Porque no final de tudo isso, vai valer a pena o processo. Vai valer a pena o processo. Eu estou sentindo uma presença tão grande que está inundando aqui, aí, onde essa palavra é liberada. Este processo vai valer a pena, porque depois deste vale, tu adquirirás maturidade, autoridade e experiência. Amém? E quando Deus liberar, ou melhor, quando a última ordem for liberada, eita, Deus vai levantar um exército. Está chegando reforço na história. Você crê nisso? Um abraço. Que Deus te abençoe. E acima de tudo, que Ele te guarde e faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Deixa hoje estar mandando aqui parabéns, muito especial, a uma pessoa que eu admiro muito, que completara ontem mais uma primavera. Trata-se, na verdade, do meu amigo, pastor Alex, do Cafezinho com Jesus. Ontem nós não tivemos como estar gravando devido ao corre-corre, mas hoje estamos aqui, atrasado não, como mais um que chegou aqui para se alegrar com o nosso amigo. Então eu te faço esse pedido. Você que é ouvinte do Bíblia na Mão e do Cafezinho com Jesus, chega lá e diz, olha, o pastor Adriano pediu para mandar parabéns para o Senhor. Enche lá a caixa de mensagens dele, do WhatsApp, do Messenger, do Telegram, do Instagram. Diz, olha, o pastor Adriano pediu para eu vir aqui para lhe desejar parabéns.
Ele me deu esta missão. E eu sei que missão dada é missão cumprida. Tá certo? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Parabéns, pastor Alex. O Senhor é bênção de Deus em minha vida. E eu louvo a Deus por sua amizade, meu amigo. O Senhor que é meu professor. E acima de tudo, uma pessoa autodidata. Tu és uma bênção. Que o Eterno te abençoe, meu líder. E já tive esta honra, este privilégio de conhecê-lo quando ali estive em São Paulo para ministrar. Era a primeira vez quando saí daqui de Pernambuco e foi uma honra conhecê-lo. Tenho hoje guardado em minha memória e também em imagens a lembrança daquele dia, que foi uma bênção. Amém? Meu amigo, lhe amo em Cristo Jesus e tu és uma bênção, meu líder. E a você, meu amado, minha amada, que também está completando mais uma primavera, meus parabéns, tá certo? As felicitações que tenho eu desejado ao meu amigo, pastor Alex, também desejo para você, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus, glória!